Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos vocês que estão agora ouvindo e vendo o programa da Rádio Escola da Bíblia. Mais uma vez é um prazer muito grande poder estar junto com vocês, principalmente estudando a Bíblia, que é o mais importante, né? Vamos continuar o nosso estudo sobre a história de Israel. Nós já estamos num período onde o povo de Deus já conquistou toda a terra prometida lá atrás para Abraão, já estão na terra e agora estão se acostumando com a sua vida, né? Aquilo que antes era uma aventura, algo novo, algo que trazia bastante novidade, agora já está entrando num costume. E o povo de Deus, infelizmente, vai se esquecer até mesmo de Deus e vai se misturar com os povos à sua volta. Deus havia falado para o povo: não se misture com o povo à sua volta. E eles se esqueceram. E vão acabar, além de se misturar com o povo, vão acabar incorporando os deuses pagãos, idólatras daquela época e vão praticar idolatria e se esquecer de Deus. Então, estamos nesse período da vida do povo de Israel, da história do povo. Um período que falamos que vai durar entre 300 e 400 anos. Um período triste, de escuridão, de desorganização do povo de Israel. Um período onde cada um fazia o que achava certo. Estamos vendo que esse período que chamamos de juízes, e chamamos disso porque Deus, então, levantava pessoas que eram juízes, libertadores do seu povo. Lembra o que estava acontecendo? O povo ia atrás de outros deuses, Deus castigava o povo, os outros povos os dominavam, eles eram levados como escravos. Lá na escravidão, se lembravam de Deus, clamavam, pediam ajuda, Deus, na sua misericórdia, ouvia e mandava um libertador, um juiz. E chamava juiz porque ele julgava as coisas do povo. Lembra? Eles tinham 3 funções principais: espiritual, ajudava no relacionamento do povo com Deus; judicial, julgavam as causas entre um e outro; e militar. Eles é que iam com o exército do povo de Deus resgatar os seus irmãos da escravidão. Então, por isso chama-se de juízes. Deus levantava juízes, eles iam lá, ganhavam a guerra, e enquanto eles estavam vivos, o povo de Israel tinha paz. Depois acontecia tudo de novo, né? Eles se esqueciam de Deus, iam atrás de idolatria, Deus castigava, e aquele círculo, aquele disco quebrado, né? Sempre a mesma coisa. E nós falamos de algumas lições para nós, né? Antes de apontarmos o dedo, né, para aquele povo e dizer: mas que povo que não entende, como é que eles podem estar se esquecendo de Deus? Muitas vezes nós somos iguais. Nós nos esquecemos de Deus quando as coisas estão indo bem. Nós achamos que só depende de nós, né? Minha vida está boa, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, e é tudo eu. E aí caímos no fundo do poço. Clamamos a Deus,
Deus, na sua misericórdia, nos ouve e nos tira de lá. Então, a lição é: não vamos nos esquecer de Deus. Vamos lembrar de Deus nos tempos bons e nos tempos ruins. Falamos também da importância de nós, como pais, mães, avós, avós, contarem a história de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, não é? Porque senão vai surgir uma geração que não vai se lembrar de Deus. Essas são as lições aí do período de Juízes. E vimos alguns juízes. Hoje eu quero falar sobre mais alguns que encontramos no livro chamado Juízes. Olha comigo o capítulo 4. Pega a sua Bíblia, então, abra lá comigo em Juízes, capítulo 4. Vamos falar sobre a história de Débora. Débora. Você se lembra que havíamos falado que Eude foi um juiz e logo depois dele Sangar, um outro juiz. E olha o capítulo 4 agora, versículos de 1 a 3. A mesma história vai se repetindo, né, durante o livro de Juízes. Capítulo 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Mesma história, não é? O povo faz o que Deus reprova, quer dizer, desobediência, vai atrás da idolatria, Deus os castiga e agora por 20 anos este rei de Canaã está oprimindo o povo de Deus, não é? Sempre, depois que morre um juiz, acontece aquela mesma história. E este rei tinha como comandante do seu exército este homem chamado Cícera, que era um homem muito cruel, um homem muito mau, não é? E o exército deste rei de Canaã era muito grande, não é? Olha, 900 carros de ferro, aquelas carruagens, né, de guerra, de ferro, um exército muito grande que oprimia o povo. Durante esse período, interessante nesse período da história, uma mulher chamada Débora vai então ser uma dessas juízas, né, que nós estamos vendo, vai ser uma juíza. E ela, junto com o comandante do exército de Israel, Baraque, vão vencer Císera e este rei de Canaã. Olha comigo, continuando a história, os versículos de 4 a 7, do capítulo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, né? Era uma juíza. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo.
com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em sua mão. Então, Débora, né, agora junto com o comandante do exército, Baraque, vai então atacar os exércitos deste rei de Canaã, porque o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu, né, no versículo 3 do capítulo 4. E a mesma história se repete então, né? Baraque, junto com Débora, ataca o exército de Sísera e eles derrotam este inimigo, eles vencem essa batalha mais uma vez, né? E no final da história, olha o capítulo 5, vamos lá para o finalzinho dessa história, desse período, capítulo 5, finalzinho do versículo 31. A última frase aqui do versículo diz que a terra teve paz durante 40 anos. Mesma história, não é? Estamos vendo aqui Débora e Baraque um pouco mais conhecidos por nós, mas a história é a mesma. O povo de Deus desobedece, Deus os castiga, eles ficam sendo oprimidos e maltratados pelo inimigo, clamam a Deus, pedem ajuda, Deus ouve, levanta um juiz, neste caso uma juíza, ganham a guerra, trazem o povo de volta da escravidão, da opressão, e durante a vida dessa pessoa o povo tem paz. Aqui a paz durou 40 anos. E chegamos agora aqui no capítulo 6, próximo juiz. Também uma pessoa mais conhecida na história dos juízes. Esta paz que o povo tinha durante a vida de Débora, por 40 anos, infelizmente ela foi mal usada, né? Mesma coisa. E depois desses 40 anos, o povo de Deus, Israel, praticou idolatria de novo, indo agora através de um Deus chamado Baal, o Deus do povo de Midian. Vamos ler essa história agora, que começa no capítulo 6. Leia comigo os versículos de 1 até o 6. Olha só o que está acontecendo com o povo de Deus. Tiveram paz por 40 anos e a história vai se repetir. Olha aqui comigo, capítulo 6, começando no versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha só, mesma história, né? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quanta paciência tem o nosso Deus, não é mesmo? Quanta paciência! Olha só o povo fazendo a mesma coisa repetidamente. E Deus tendo paciência. Ainda bem, né? Graças a Deus por sua paciência conosco. Porque a nossa história não é muito diferente, né? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? E depois clamamos a Deus por misericórdia. E Deus nos ouve. E Deus é paciente conosco e nos livra da nossa desobediência. Vamos ler esse texto aqui juntos. Juízes capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha só que situação chegou o povo de Deus. Com medo
dos midianitas, eles agora têm que se esconder. O povo de Deus, que era tão grande, tão conquistador, tão dominador, agora se encontra numa situação que eles precisam se esconder de medo. Que situação mais triste se encontrava o povo nesta época aqui, com os midianitas. Versículo 3. Sempre, olha só que triste isso, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Que tristeza, não é? O povo plantava e os seus inimigos vinham e destruíam todas as plantações e matavam todos os animais. Versículo 5. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, muita gente. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Que situação que o povo está. O povo de Deus, hein? Não é qualquer povo, não. O povo de Israel, por causa da desobediência, e nós vamos ver que eles agora estavam prestando culto a um Deus chamado Baal, idolatria. Deus, então, vai fazer com que os midianitas, o povo de Midian, aliado a outros povos, causem um terror ao povo de Israel, ao ponto do povo de Israel, no versículo 6, empobrecer. O povo que era rico, dominante, que dominava toda aquela terra prometida para Abraão, agora está pobre, porque os outros povos vinham, destruíam todas as suas plantações, matavam todos os seus animais. E o povo de Deus, agora no fundo do poço, vai clamar ao Senhor Deus. Mesma história de sempre. Por 7 anos, era isso que acontecia. Não conseguiam plantar, não tinham o que comer, seus animais eram todos mortos, e eles estavam vivendo de uma maneira terrível, empobrecidos e dominados por seus inimigos. E eles clamam ao Senhor. E o Senhor levanta um outro libertador, um outro juiz, Gideão. Gideão é quem vai livrar o povo de Deus. Vamos continuar lendo a história? Olha o versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito e da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês
não me deram ouvidos. Está vendo por que que o povo está sendo oprimido, arrasado, porque estão seguindo através de outros deuses. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Interessante, né? Até o próprio Gideão está com medo dos midianitas. E ele está no versículo 11, não é? Malhando o trigo num tanque de prensar uvas, escondendo o trigo para que os midianitas não acabem com a sua plantação, como era costume fazerem. E nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes, você tem a história de Gideão, uma história muito interessante do povo de Deus, dessa época, com este juiz chamado Gideão. E se continuarmos lendo a história, no capítulo 6, nós vamos ver a história do chamado de Gideão. Deus vai chamar Gideão para libertar o seu povo. E é isso que Gideão vai fazer. Através de Gideão, então, Deus vai livrar o povo de Israel daquela opressão, daquela crueldade dos midianitas. Interessante, não é? O que nós vamos ler aqui sobre a história de Gideão. Vamos ler uma partezinha só desse chamado de Gideão, para a gente entender o que estava acontecendo nessa época, essa adoração a esse Deus idólatra. Olha só. Começa a ler comigo a partir do versículo 25. Vamos pular um pouquinho esse texto? Olha comigo a partir do versículo 25 do capítulo 6. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Olha só. E corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. O próprio pai de Gideão tinha um altar, né? Na sua casa, parece, no seu terreno, na sua propriedade, em honra a esse Deus idólatra, Baal. Versículo 26. E Deus está dizendo, né? Despedace esse altar, Gideão. Versículo 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Então ele vai despedaçar o altar ao Deus Baal e vai cortar aquele poste sagrado a outro Deus, Azerá. 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então Gideão obedeceu a Deus, destruiu o altar de Baal e construiu um altar ao Deus verdadeiro.
29. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Parece que a cidade inteira também estava adorando este Deus. Idolatria. Por isso que Deus, então, estava castigando o seu povo através dos midianitas. Versículo 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquela cidade, chamaram Gideão de Jeru-Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. E a partir daí, então, Deus, através de Gideão, vai liderar o povo de Deus nesta guerra contra os midianitas. E Deus estava com Gideão. Olha o capítulo 7. Vamos pular lá para o capítulo 7. Gideão, então, convoca todo o exército de Israel. 32 mil homens. Lembra lá com Débora? Eram 10 mil homens. E eles vencem o exército de Sísera. Agora aqui são 32 mil homens que vão lutar contra os midianitas. Olha o capítulo 7. Vamos ler dos versículos de 1 a 6. De madrugada, Jeru-Baal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Olha que interessante. 32 mil homens. Ô, Gideão, isso é muita gente, Gideão. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Eu imagino Gideão ouvindo essas palavras aqui de Deus, né? Gideão provavelmente estava mais tranquilo, confiante no seu exército, pelo número de soldados que ele tinha. 32 mil homens, nós vamos ganhar essa batalha. Mas olha o que o Senhor Deus vai dizer para Gideão. Gideão, você tem gente demais. É muita gente, Gideão. Olha o versículo 2, né? O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Ô, Alan, mas como é que você sabe que era 32? Só fazer a conta, né? 22 mil foram embora e ficaram 10 mil. Olha que interessante. Começa com 32 mil homens. Gideão e o exército confiantes na sua força. E Deus diz para Gideão: Gideão, tem gente demais. Mas como, Senhor Deus? Como tem gente demais? Nós vamos ganhar essa guerra.
E Deus diz: para que o exército não se orgulhe das suas próprias forças, manda embora aqueles que estão com medo. 22.000 dos 32.000 foram embora e ficaram só 10.000. Olha que interessante. 10.000 agora contra o exército de Midian. Se com 30.000, 32.000, né? Se com 32.000 eles estavam confiantes nas suas forças, agora talvez com 10.000 a conversa é outra, né? Será? 10.000, será que nós vamos conseguir vencer? 10.000 agora era o exército de Gideão para lutar contra os midianitas. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Interessante. Imagina o Gideão agora e o seu exército dizendo: ah, não, brincadeira. Nós tínhamos 32.000 e a vitória era fácil, certa. Agora temos 10.000. A coisa já está começando a ficar um pouco mais duvidosa. E ainda o Senhor Deus está dizendo: tem gente demais, manda mais gente embora, Gideão. Olha que interessante. E a história continua. Vamos ler, versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos homens que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. 300. De 32.000, passou para 10.000, e agora sobraram 300. Olha que interessante. Lembra o que Deus disse para Gideão quando tinham 32.000? Você tem gente demais, Gideão. Eu não quero que o exército e você pense que vocês vão ganhar a batalha por suas próprias forças. Aí vocês vão ficar orgulhosos. Mas eu quero que vocês confiem em mim, Gideão. 32 caiu para 10.000 e agora para 300. Imagina se você fosse o comandante do exército, Gideão, e tivesse apoiado por 32.000 soldados. Ah, você está confiante na vitória. De repente, da noite para o dia, o seu exército sofre uma baixa de 22.000 homens e sobram 10.000. Ainda é um número bom, né? O mesmo número de soldados que Débora e Baraque venceram Cícera, ainda é um número bom, 10.000. Mas, de repente, de 10.000, o exército é cortado para 300. Ah, com 300 não vai dar. Como é que 300 vão lutar contra o exército de Midian? Agora você está entendendo, Gideão. Não é por suas próprias forças, mas é pela força do Deus de Israel. Que lição maravilhosa para você e para mim. A história vai continuar e nós vamos ler
que com 300 homens eles vão derrotar todo o exército dos midianitas. Mas a grande lição é que nós não conseguimos resolver nossas dificuldades por nós mesmos. Enquanto nós nos sentimos orgulhosos, achando que nós resolvemos tudo, lembra? É a minha vida, é o meu dinheiro, é o meu carro, é a minha família, é o meu trabalho. Eu. Enquanto nos sentirmos orgulhosos, nós vamos ficar no fundo do poço. Nós não vamos vencer nossas batalhas. Quando entendemos que dependemos do poder de Deus, nós vamos vencer. Lembra o tema de Josué? O povo de Deus se torna irresistível quando depende do poder de Deus e obedece aos seus mandamentos. Deus está mostrando isso para Gideão e para todo o povo. 300 homens é muito pouco se dependesse só das suas forças. Mas junto com Deus, é mais do que suficiente. Que lição importante para você e para mim. Se nós acharmos que conseguimos resolver tudo sozinhos, nós não vamos vencer batalha nenhuma. Enquanto nos sentirmos orgulhosos, enquanto tiver orgulho aqui dentro do coração, nós não vamos vencer. Nós vamos lá para o fundo do poço. E quando lembrarmos que, junto com Deus, aí sim eu tenho força. Quando eu dependo de Deus, aí sim eu vou vencer. Nós vamos vencer todas as nossas batalhas. Deus está dando uma lição aqui para o povo. E a mesma lição é para você e para mim. 300 homens. Olha o versículo 12 agora do capítulo 7. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão não está atacando um povo pequeno, um exército pequeno. Ele está atacando um exército numeroso como uma nuvem de gafanhotos. Eu nunca vi, particularmente, pessoalmente, uma nuvem de gafanhotos, mas já vi na televisão. E você vê aquela nuvem cobrindo tudo. E de uma hora para outra, os gafanhotos destroem tudo, porque são milhares de gafanhotos. Assim era esse exército dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos que vinham do leste. Todos eles estavam juntos para guerrear contra Israel. 32 mil homens, opa, vamos lá. 10 mil homens, vamos lá. 300? Agora não. 300 para lutar com um exército tão numeroso e os seus camelos, né? Os seus cavalos de guerra, né? Os camelos eram tão numerosos como a areia da praia. Um exército grande, muito numeroso. E Gideão com 300 soldados. É só pelo poder de Deus mesmo. Não tem mais orgulho, né? Não tem mais as forças do exército de Israel. Não dá para falar mais,
fomos nós. Agora foi Deus. Foi pelo poder de Deus. Pula para o versículo 16 do capítulo 7. Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Aquele exército numeroso, como uma nuvem de gafanhotos, cujos camelos eram numerosos como a areia do mar, fugiram, correndo e gritando, com medo de 300 homens. Só pelo poder de Deus. Não tem outra explicação? Só pelo poder de Deus. Quando o povo de Deus confia no poder de Deus e obedece seus mandamentos, ele se torna irresistível. E nós estamos vendo aqui de novo, com a história de Gideão, a mesma coisa. Com 300 homens, Gideão derrota esse exército numeroso. E Gideão continuou tendo mais vitórias, porque confiava em Deus. E o povo, interessante, pediu para Gideão para que ele fosse como um tipo de rei sobre Israel. Os outros povos tinham seus reis. Gideão, seja o nosso rei também. Olha o capítulo 8, estamos agora no capítulo 8. Versículos 22 e 23. Olha só que interessante o que o povo vai pedir para Gideão. 8, 22 e 23. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. 23. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Interessante, né? O povo vendo Gideão conquistando várias coisas para eles, quer tornar Gideão e depois a sua família, seu filho, seu neto, né? A toda a sua descendência, como um rei em Israel. E Gideão diz: não, o Senhor Deus será um rei sobre Israel. Muito bonito isso que Gideão está dizendo. Ele não tinha orgulho, né? Ele estava entendendo que era através do poder de Deus
que o povo de Israel estava vencendo suas batalhas. E enquanto Gideão viveu, o povo teve paz. Mesma história, né? Paz por 40 anos. E aí termina a história de Gideão, né? Por 40 anos o povo teve paz. Interessante que alguns destes juízes que nós estamos lendo, eles são lembrados lá no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus. Interessante isso. Vamos sair só um minutinho aqui de Juízes, depois a gente volta para cá. Mas vai lá para o livro de Hebreus comigo, Novo Testamento agora, Hebreus capítulo 11. O capítulo dos heróis da fé, né? E neste capítulo, no capítulo 11, no versículo 32, alguns desses juízes são lembrados. Olha aqui o versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então, alguns desses juízes, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, são lembrados aqui no livro aos Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, neste capítulo da sua fé. Interessante isso, né? Juízes que confiaram em Deus, não tiveram vidas perfeitas de maneira nenhuma, mas eles confiaram em Deus, reconheceram que através do poder de Deus eles tinham vitórias. E eles são lembrados nesse livro, nessa carta aos Hebreus, no capítulo que fala da fé. Bom, Gideão, então, vai morrer, né? No final da sua vida, né? Lógico, ele vai morrer no versículo 32, né? Gideão, filho de Joás, capítulo 8 de Juízes, volta lá para Juízes, capítulo 8, versículo 32. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas. Mas olha o versículo 33. A história volta a se repetir. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, indo atrás de outros deuses. Aqui, quando fala se prostituíram, é porque eles deixaram o Deus verdadeiro e foram atrás de outros deuses. Ergueram Baal Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. A história se repete. Gideão morre e o povo se esquece de Deus e vai atrás de idolatria. E por causa disso, Deus vai castigar o seu povo. E a história continua, né? Você pode continuar lendo o livro de Juízes. No capítulo 9 tem um chamado Abimeleque. Olha o capítulo 9, versículo 22. É a única menção que Abimeleque liderou o povo nessa época. Abimeleque era um dos filhos de Gideão. 9:22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Então, parece que Abimeleque foi o próximo juiz, né? Mas não era uma pessoa muito boa.
não é? Abimeleque desejava tanto o poder para si que ele acaba matando todos os seus irmãos, os outros filhos de Gideão, não é? E só temos essa menção aqui de Abimeleque liderando o povo por 3 anos. Depois a Bíblia não fala nada mais sobre o reinado, né, a liderança de Abimeleque. Chegamos no capítulo 10. Temos no capítulo 10 mais alguns juízes, que a palavra de Deus fala muito pouquinho. O próximo juiz é esse aqui chamado Tolá. Em algumas versões você vai ver o nome Telá. É o mesmo juiz, né? E a palavra de Deus diz, no capítulo 10, versículo 2, ele liderou Israel durante 23 anos. E ele morreu, né? Então, por 23 anos, ele vai liderar o povo de Deus. E nós não temos uma menção aqui de nenhum inimigo do povo de Deus atacando Israel durante este período aqui de Tolá. Depois que Tolá morre, o próximo é Jair, versículo 3 do capítulo 10. E a palavra de Deus diz que ele liderou Israel durante 22 anos. Não é? Diz também que ele tinha 30 filhos que lideravam 30 cidades em Israel. Versículo 4 do capítulo 10. O próximo juiz, nós temos um pouco mais da história dele, não é? A história de Jefté. E é uma história muito interessante. Temos o Jefté, depois vamos ter mais alguns e depois Sansão, que nós conhecemos um pouco mais. Jefté tem uma história interessante. Eu não quero correr aqui por causa do final do nosso tempo, então eu vou parar aqui na nossa história e nós vamos falar sobre Jefté, Sansão e Samuel, que vai ser o último juiz nesse período aí dos juízes. Samuel vai ser o último destes juízes. Então nós vamos falar sobre Jefté, Sansão e Samuel na aula seguinte. Mas eu quero que você se lembre do nosso estudo hoje, dessa história, não é? Dessa história do povo de Deus. Triste, um período onde todo mundo fazia o que achava mais certo, um período de desorganização, um período de desobediência. O povo se esquecia de Deus, praticava idolatria, Deus levantava um juiz, o juiz ia lá, trazia o povo de volta. Enquanto o juiz estava vivo, a terra tinha paz. Assim que o juiz morria, acontecia a mesma coisa. E através da história de Gideão, um destes juízes, nós aprendemos uma história, uma lição, não é, muito importante para nós. Enquanto o nosso orgulho reina, nós não conseguimos vitórias. Mas quando deixamos o orgulho de lado e entendemos que Deus é quem nos dá a vitória, nós vamos ter vitórias. E as nossas dificuldades e problemas são resolvidos. Gideão nos ensina isso. Começou com 32 mil soldados. Fácil a vitória, né? Eles podiam pensar que ganharam por suas próprias forças. De 32 mil passou para 10. Ainda talvez. De 10 mil passou para 300. Agora não tem mais jeito. 300 para lutar contra o poderoso exército dos midianitas? Não. Agora não era mais pela força deles. Era pela força de Deus. E vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Enquanto nós temos orgulho e achamos que resolvemos tudo. Eu consegui.
foi pelo meu trabalho, minha inteligência, minha força. Enquanto nós agimos assim, orgulho, nós não vamos vencer. As nossas vitórias talvez pareçam ser vitórias, mas nós não vamos vencer. Vamos lá para o fundo do poço. Quando lembrarmos que Deus é quem nos dá a vitória, tiramos o orgulho do nosso coração e, junto com Deus, assim como Gideão e os 300, assim como Caleb e Josué, nós vamos ter vitórias. Lembre-se disso. E confie em Deus. Confie em Deus e peça ajuda. E Ele vai ajudar você a se tornar uma pessoa como o povo de Israel, irresistível, quando confiava no poder de Deus e obedecia os mandamentos. Vamos ser pessoas assim, que confiam em Deus e que obedecem aos seus mandamentos. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.